Tem pessoas que amadurecem cedo demais, não por causa da idade, mas por causa do peso que a vida colocou sobre elas. Tem gente que deixou de ser criança antes do tempo, porque precisou ajudar em casa, porque precisou suportar perdas, porque precisou aprender a continuar mesmo sem estar pronta. E o mais curioso é que muitas vezes ninguém percebe isso, porque essas pessoas continuam funcionando, continuam trabalhando, continuam resolvendo problemas, continuam sustentando ambientes, continuam sustentando pessoas. Mas por dentro, já carregam o silêncio de quem precisou crescer cedo demais. Existem pessoas que aprenderam muito cedo que a vida não espera. E talvez esse seja um dos momentos mais difíceis da existência humana, quando alguém percebe que não pode mais se comportar como criança. Porque alguma coisa aconteceu, uma perda, uma dificuldade, uma responsabilidade, uma ausência, uma dor silenciosa. E de repente, a vida começa a exigir força de alguém que ainda estava aprendendo a viver. Eu acho inquietante como algumas pessoas são moldadas no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, sem ajuda. Elas apenas seguem, mesmo cansadas, mesmo assustadas, mesmo sem saber se vai dar certo. E talvez as pessoas mais fortes que existem não sejam aquelas que nunca sofreram, mas aquelas que aprenderam cedo que não tinham outra opção além de continuar. Existe um tipo de maturidade que não nasce da idade, nasce da necessidade, da responsabilidade, da renúncia, do medo de perder tudo, da sensação de que alguém precisa permanecer firme. E isso muda uma pessoa, muda o olhar, muda a forma de sentir, muda até o silêncio. Porque depois de certas experiências, alguma coisa dentro da gente nunca mais volta a ser completamente leve. E talvez uma das maiores diferenças entre algumas pessoas não esteja na inteligência, nem no dinheiro e nem no sucesso. Talvez esteja na quantidade de peso que precisaram suportar sem desmoronar. Tem gente que aprendeu cedo a esconder o próprio cansaço, a sorrir cansado, a continuar cansado, a carregar responsabilidades cansado. E eu acho que o mundo moderno não percebe a profundidade disso. Porque hoje as pessoas valorizam muito quem aparece forte, mas quase nunca enxergam quem precisou se tornar forte para sobreviver. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque algumas pessoas não escolheram amadurecer cedo, a vida escolheu por elas. E talvez isso explique por que algumas almas carregam uma espécie de melancolia silenciosa, como se estivessem vivendo demais emocionalmente, mesmo ainda jovens.
Mas também existe algo bonito nisso, porque algumas das pessoas mais humanas, mais profundas, mais conscientes, nascem justamente dessas travessias. Pessoas que aprenderam a valorizar pequenos gestos, pequenas presenças, pequenos momentos de paz. Porque conheceram o peso da ausência e talvez algumas das almas mais marcantes da história tenham começado exatamente assim. Silenciosas, anônimas, assustadas, sem garantias. Mas seguindo. Porque existe um momento em que o ser humano percebe que não pode mais esperar que a vida fique fácil para começar a caminhar. E talvez a verdadeira coragem não seja a ausência de medo. Talvez seja continuar mesmo carregando medo, cansaço e responsabilidade ao mesmo tempo. Eu acho que algumas pessoas passam a vida inteira sem entender isso, mas outras aprendem cedo demais. E isso deixa marcas. Não apenas dores, marcas de profundidade, de percepção, de maturidade humana. Porque depois que alguém precisa enfrentar a vida cedo demais, alguma coisa muda para sempre. A pessoa começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Começa a perceber que quase todo mundo está travando batalhas silenciosas. E talvez isso faça nascer uma espécie diferente de força. Não a força do orgulho, mas a força da permanência, sabe? A força de continuar, de suportar, de seguir em frente. Mesmo quando ninguém percebe o que existe dentro de você. E talvez o mais impressionante seja perceber que algumas das maiores histórias humanas começam exatamente assim, com alguém cansado, assustado, sem garantias, mas que decide continuar. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você acha que as pessoas mais profundas nascem assim? Ou será que a vida as molda lentamente, através das perdas, das responsabilidades e das travessias, que quase ninguém vê? Porque talvez alguma das almas mais fortes do mundo tenham sido apenas crianças que precisaram amadurecer cedo demais.